Olá para você que nos acompanha. Estamos começando mais um Bom Dia Entrevistas e estamos aqui com profissionais do SAMU de Erechim para conversarmos sobre manobras de desengasgamento em crianças. Estamos aqui com a coordenadora de urgência e emergência, Elaine Strasburg, o técnico em enfermagem, Luiz Hoffmann, e o condutor socorrista, Marcos Rogério Barbosa. Sejam bem-vindos. Vocês poderiam começar, contando para quem nos assiste como que funciona o serviço do SAMU? Bom dia a todos. Agradecer pelo convite. Falar um pouquinho sobre o nosso trabalho em Erechim. SAMU, então, é um serviço de atendimento móvel de urgência. A gente trabalha durante 24 horas, tem equipes fazendo, então, esse trabalho. A gente é regulado por médicos. E qual seria a importância, então, de fazer essa regulação quando alguém precisa de um atendimento de urgência ou emergência, está discando 192? Muitas vezes as pessoas nos perguntam, nossa, mas é lá em Porto Alegre, enfim, mas se tu for pegar o telefone agora e discar 192, alguém vai atender, um operador vai atender, vai passar a situação para o médico, e o médico, então, vai estar fazendo essa primeira orientação, que, no caso de engasgo em criança, é fundamental, porque é nesses primeiros segundos aí que vai salvar essa vida. Então, eu não preciso ter uma formação de primeiros socorros, eu não preciso ser enfermeiro, médico, enfim, eu vou conseguir, sendo orientado por alguém, a salvar essa vida dessa criança. Outra coisa bem importante a salientar é o caso que, enquanto a nossa ambulância está deslocando a esse atendimento, o profissional médico vai estar orientando, sim, esse familiar, esse pai ou mãe, enfim, a fazer o desengasgo na criança. E frisando novamente, isso é fundamental, isso é o mais importante. O primeiro atendimento são esses primeiros segundos que vai ter sucesso, então, nesse procedimento. Nos últimos dias, nós acompanhamos muitos casos de crianças que tiveram engasgo aqui no nosso município. Quais seriam os sinais que os pais e mães devem estar atentos durante essa situação? Então, o que seria o engasgo, então? O engasgo é quando o alimento ou um líquido ele não completa o seu ciclo. Ele tem dificuldade na passagem, tanto pela traqueia quanto pelo esôfago. E essa pessoa ela vai se manifestar em alguns sinais e sintomas. Na criança, como é que eu vou observar na criança? Ela vai ficar agitada, ela vai ter dificuldade na respiração. Ao redor dos lábios vai ficar arroxeado, as mãos, ela pode não manifestar nenhum sinal de respiração. A partir daí, entra a importância, então, de fazer o primeiro atendimento. Bem importante também a gente colocar uma situação que é fundamental, a calma. A calma, nos dias atuais, a gente tem que ter em todos os momentos da vida, né? Mas, nessa situação, é fundamental o familiar, enfim, ter muita calma para escutar o que, do outro lado, o profissional está falando, para entender e fazer as manobras corretas na criança. Eu até vou comentar uma situação em que a gente participou e quem teve o maior êxito, quem teve o sucesso, foi a avó dessa criança, que foi uma criança de 10 dias que teve um engasgo enquanto a avó estava alimentando ela com a mamadeira. Enfim, a avó ligou para o Corpo de Bombeiros até, enquanto o profissional acionava a ambulância do SAMU para se deslocar até a residência, a avó teve calma para escutar todas as orientações dele.
Enfim, quando a equipe do SAMU chegou no local, a criança já estava desengasgada. Então, o sucesso não foi da equipe do SAMU que chegou lá, e sim foi da avó da menina, da criança, que teve a calma e fez todo o procedimento correto, e então salvou a vida dessa criança. A partir de agora, os profissionais eles vão explicar para nós como agir em um momento de emergência. Então aqui a gente vai demonstrar num manequim como se fosse uma criança engasgada, situação de estar engasgado com alimento ou com objeto, que é bem comum em criança aí na idade inicial. Primeira coisa que tu vai fazer, virar a criança de dorso para cima, a mão em C, tu vai abrir as vias aéreas dela, ou seja, hiperestender o pescoço, vai desferir 5 tapas na região entre as escápulas. Nesse momento, pode ser que no segundo ou terceiro tapa, essa criança desengasgue e comece a chorar. Não há necessidade de seguir fazendo a tapotagem. Chorou, ok. Mesmo assim, após ter realizado as manobras e ter a criança obtido êxito, leva essa criança até um hospital para passar por uma avaliação médica e de enfermagem, para ver se não teve nenhum risco de aspiração de líquido, fluidos ou próprio alimento. Queremos ainda salientar que o objetivo das equipes de urgência e emergência, principalmente SAMU, é para que seja tomada a iniciativa imediatamente após o evento ou quando acontece o engasgo. Por que nós queremos passar para a população isso? Porque o resultado positivo dessa tapotagem, desse desengasgo, vai acontecer exatamente no momento. Por quê? Se o pai, se a mãe, se o avô, se o tio, o familiar que estiver próximo, não fizer essa manobra, infelizmente, quando a ambulância chegar no local, não vai mais ter o que fazer. Por quê? A cada minuto que uma criança, que um adulto passar sem respirar, é menos 10% de chance de vida que essa pessoa tem. E dependendo do local que a gente estiver na cidade, o deslocamento com a unidade de resgate, ela demora mais do que 10 minutos. Então, obviamente que se não for tomado essa atitude imediatamente, quando a ambulância chegar lá, né, infelizmente não vai ter o que fazer. Inicia-se a manobra, como o Luiz e a Elaine explicaram antes, quando a ambulância chega para um suporte para posteriormente transportar até o hospital para uma avaliação médica. Então, o objetivo é, faça isso, treine, para que quando precisar, você saber o que fazer, que infelizmente tem pessoas que perdem o filho por não saber como fazer. E, como a Elaine salientou lá no início, fala mais uma vez incansavelmente, tenha calma, porque se você não tiver calma, para você fazer esse tipo de procedimento, não vai adiantar nada. Você tem que ter eficiência, fazer o procedimento com eficiência, e aí o resultado vai ser positivo no final. Nós agradecemos a presença da equipe, a disponibilidade em estar informando e repassando essas informações que são de utilidade pública para todas as pessoas. Bom Dia Entrevistas fica por aqui.